Mas voltamos aqui, eu estava lá no meu quarto, no meu tempo de intimidade com Deus, e os meninos estavam assistindo TV, a TV estava alta, começou, Mário, a incomodar o meu tempo ali com o Senhor, então eu fui fechar a porta, e quando eu me levantei para fechar a porta, eu coloquei minha mão no trinco da porta, é uma porta de correr, quando eu coloquei a minha mão no trinco da porta, é como se eu tivesse recebido, Jean, um download do céu, é como se eu tivesse recebido um arquivo inteiro, completo, em questão de segundos. E ainda encostado naquela porta, Deus começou a ministrar o meu coração, um período, o tempo que nós estamos vivendo agora, ou que vamos viver agora, neste período de novembro ao início de dezembro. Quando eu encostei no trinco da porta, Cristiano, o Espírito Santo me falou, este é um tempo de arrependimento para a minha igreja. E então eu fiquei um tempo ali tentando digerir, tentando assimilar, tentando discernir aquilo que o Senhor estava falando. E voltei para o meu sofá e eu já não consegui mais voltar para a leitura bíblica onde eu estava. Então eu peguei o computador e comecei a escrever algumas coisas que o Senhor estava ministrando ao meu coração, para que a minha mente não viesse esquecer. E exatamente o que Deus começou a falar é que não existe uma forma de eu e você vivermos um tempo de sobrenatural, de milagre, adentrarmos num tempo de manifestação plena de Deus, ou seja, uma vida de plenitude sem antes vivermos um processo de quebrantamento e arrependimento. Nós vivemos um tempo onde as pessoas elas não conseguem ou não querem mais ouvir falar de arrependimento. Porque quando fala de arrependimento, tem que passar pelo processo da humilhação. Quando fala de arrependimento, tem que passar pelo processo de confissão de pecados. Quando fala de arrependimento, tem que passar pelo processo de convicção de pecados. E infelizmente hoje vivemos em uma sociedade, e isso fala até da igreja, onde as pessoas elas já não querem mais falar de pecado. Nós vivemos um tempo onde as músicas elas não são cantadas mais para Jesus, elas são cantadas para a nossa alma. Hoje em alguns lugares falar de pecado é você ser legalista, é você ser religioso. As pessoas não querem mais, Wagner, ouvir sobre pecado. Aliás, pastores famosos no país, eles estão indo para os seus programas de internet e eles estão dizendo que a Bíblia precisa ser atualizada. Você consegue entender isso? É como se dissessem que Deus precisa passar por uma repaginação. É como se dissesse, Deus, o senhor tem que vir na terra colocar um tênis Nike. O senhor tem que levantar o seu cabelo, fazer um penteado diferente. Sua calça tem que ser mais curta. Sua camisa tem que ser mais cavada. Porque o Senhor está meio quadrado. Infelizmente esse é o tempo. Em alguns meios evangélicos cristãos, falar sobre pecado, David, é agressivo. Porque as pessoas elas não querem viver mudanças. Quando eu peguei no trinco daquela porta, o Senhor disse, eu quero trazer um novo tempo para a minha igreja. Quem é a igreja? Ele falou, mas para isso é necessário um tempo de arrependimento. E hoje, na quarta, no próximo domingo, na próxima quarta, nós vamos ouvir e aprender e entender o que de fato é uma vida de arrependimento e quebrantamento. Nós temos uma visão que arrependimento é você receber Jesus como Salvador, e é como se fosse um processo mágico, onde de uma hora para outra você deixa aquela vida de pecado e passa a viver uma nova vida no Senhor. Teoricamente isso é lindo e é maravilhoso, mas essa não é a realidade, porque você recebe a salvação quando você declara Jesus como Salvador, mas há um processo de transformação da mente, da alma, de conversão da alma, que vai nos levar, Débora, exatamente a plenitude que Deus tem. Quem está me entendendo, diga amém. E é isso que infelizmente nós não conseguimos talvez viver. Quando a gente faz uma conferência, onde as pessoas podem ter a oportunidade de viver libertação, de viver cura, a igreja lota. Eu confesso para vocês que eu terminei a conferência profética frustrado. Eu terminei frustrado. Porque depois da conferência profética, onde estava todo aquele povo que estava aqui? As pessoas gostam mais de ver demônio do que ver Deus. As pessoas gostam mais de ver capeta do que ver Deus. As pessoas valorizam mais a manifestação de demônios do que a manifestação de Deus. Quem está me entendendo, diga amém. Qual é a nossa motivação de estar na casa de Deus? Sabe qual que é o grande problema, infelizmente, dos dias que nós vivemos? É que as pessoas elas vêm, irmã Neuza, à igreja,
Elas vêm à igreja para receber algo. Elas querem receber um milagre, elas querem receber uma bênção, elas querem receber uma palavra. E quando eu e você chegamos à igreja com a motivação de receber, nós perdemos, Sebastião, totalmente o que é o processo de um culto. O que é culto? Culto é quando eu e você prestamos a mais alta homenagem a uma divindade. Quem é a divindade? Deus. Se eu venho para a igreja só para receber um milagre, eu estou prestando alguma coisa para Ele? Eu estou oferecendo uma homenagem para Ele? Se eu venho para a igreja só para receber uma palavra para aliviar minha alma, eu estou oferecendo alguma coisa para Ele? Se eu venho para a igreja só para receber uma cura, ou com a motivação de receber uma cura, eu estou oferecendo alguma coisa para Ele? Então a gente já perdeu o processo. Nós já perdemos. Nós nos afastamos totalmente. O culto é quando eu vou a Deus e eu entrego algo para Ele, mesmo que Ele não me entregue nada. É para Ele, amém, queridos? É para Ele. É quando eu chego e eu adoro o Senhor e não fico esperando terminar logo o louvor. Meu Deus, nossa, a guitarra estava alta. Nossa, a bateria estava alta. Meu Deus, nossa, a cadeira estava não sei o quê. Não, isso não é culto, gente. Isso não é culto. Culto é quando eu ofereço e não quando eu recebo. Porque quando eu recebo, então ele não está sendo homenageado. Quem é homenageado é quem recebe. Mas essa, infelizmente, tem sido a motivação do coração de muitas pessoas dentro das igrejas. E aí o pastor tem que ficar fazendo, como eu sempre falo, campanha atrás de campanha. Vamos fazer 7 semanas disso, 7 semanas daquilo, e não sei o quê. Por quê? Porque tem que ficar fazendo, porque o povo vem a receber. Vamos entregar um cajado, vamos entregar uma rosa, vamos entregar um papel, vamos entregar um fio, vamos entregar não sei o quê, porque quando você entrega, o povo vem, vamos entregar 7 chaves. Pastor, é simbolicamente. Não, meu irmão, o cara quer receber e ele não quer entregar. É diferente. Talvez é por isso que nós estamos nos perdendo tanto espiritualmente. Eu não vou perguntar quem quer viver uma vida plena, porque todos queremos, amém, queridos? Todos queremos. Todos queremos viver a plenitude no Senhor. Mas para vivermos a plenitude, nós precisamos entender que há um processo. E todas as pessoas que encontraram a plenitude em Deus, antes de viver a plenitude, eles tiveram que passar pelo processo do arrependimento, o processo da humilhação, o processo do quebrantamento. Se nós formos lá para o livro de Josué, capítulo 3, nós vemos o povo de Israel prestes a entrar na terra prometida, a terra da promessa, a terra que emana leite e mel, a terra que eles ficaram 40 anos esperando para entrarem. Eles estavam saindo, David, da escravidão. E eles estavam entrando num lugar, num ambiente onde Deus prometeu a eles que seria a terra deles, terra de riqueza. Diga comigo, terra de riqueza. Diga comigo, terra de plenitude. Eles estavam prestes a entrar na terra de plenitude, na terra de riqueza. Porém, para eles viverem o processo da entrada, eles tiveram que passar 40 anos de quebrantamento e arrependimento. 40 anos. Ninguém entrou na terra da promessa sem arrepender, deixar a cultura, a mentalidade de Egito, de escravidão no deserto para poder chegar aqui. Quando nós lemos o livro de Joel, que lemos agora, capítulo 2, verso 12, o capítulo 2, verso 25 ao 27, Flávia, é uma das passagens mais lindas que existe. Vai lá comigo, verso 25, por favor. Joel, capítulo 2, verso 25. Vá lá. Ricardo, é uma das passagens mais lindas que nós vamos encontrar. Uma das principais promessas que Deus tem para o seu povo, para a sua igreja. Olha o que diz o verso 20, deixa eu ver se é o 25, ou é o verso 25 em diante mesmo. Ele diz assim, olha que palavra linda. Quem já foi roubado, quem já foi enganado, quem já perdeu alguma coisa, ama esse texto. Ama esse texto. Ele diz assim, eis que restituirei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, pela lacusta, o pulgão, a lagarta, o grande exército que enviei contra vocês. Ou seja, são 4 manifestações, 4 ministérios do inferno. Aí verso 26, e comereis abundantemente, vos fartareis e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que procedeu para convosco maravilhosamente. O meu povo nunca mais será envergonhado. Olha para mim aqui, deixa aberto lá e vai lá. Só que nós encontramos 3 grandes promessas. Primeira promessa, Cristiano, ele diz, eu vou restituir. Segunda promessa, ele diz, vocês vão ter com fartura.
Terceira promessa, vocês nunca mais serão envergonhados. Você pode dar uma glória a Deus por isso? Mas para por aqui? Não, continua. Ele diz assim: e sabereis que eu estou no meio de Israel, e que sou o Senhor vosso Deus, e não há outro no meio, e o meu povo nunca mais será envergonhado. Além dessas três promessas, ele dizia: eu vou ficar junto com vocês. Pode dar uma glória a Deus por isso? Meu irmão, se o demônio não pode, o diabo não pode nem com o nome dele, imagine com a presença dele. É plenitude, sim ou não? Mas acabou aqui? Claro que não, vai comigo, verso 28 e 29. E há de ser que depois de tudo isso eu derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos, as vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, e os jovens terão visões. Ele diz: eu vou derramar não só das bênçãos, mas eu vou habitar no meio de vocês. Ele está prometendo o que aconteceu lá em Atos capítulo 2. O meu espírito será derramado sobre toda a carne. Quem pode glorificar por essa palavra e promessa maravilhosa? É bom ouvir isso, sim ou não? Mas tem um processo para chegar aqui. Qual é o processo? O verso 12 que nós lemos. Volta comigo. E assim agora diz o Senhor: convertei-vos a mim de todo o vosso coração. Mudem. Nós queremos viver restituição, nós queremos viver fartura, nós queremos viver provisão, nós queremos viver o Espírito sendo derramado sobre nós. Mas sabe qual que é o problema, Gabi? Muitos de nós não querem viver arrependimento. Nos incomoda a palavra arrependimento. Nos incomoda a palavra converter, porque nós queremos viver o bônus sem o ônus. Nós queremos viver o favor sem pagar o preço por ele. A salvação é de graça, amém, queridos? A plenitude não, ela tem um preço, é o quebrantamento, é a mudança de mentalidade. O que é arrependimento? Arrependimento, ela vem da raiz do hebraico, e também no grego ela vai trazer a mesma direção de metanoia, mudança de mente. Arrependimento não é apenas você ter convicção do teu pecado. Arrependimento não é você ter apenas confissão do seu pecado. Arrependimento é você decidir deixar o pecado, é uma mudança. E é para isso que Deus está nos chamando. Então durante este mês, essas próximas semanas, eu quero desafiar você a vir todas as semanas, porque não vai ser em uma semana ou uma mensagem que nós vamos compreender o processo de quebrantamento e arrependimento, mas cada semana Deus vai começar a trabalhar isso em nós. E no primeiro domingo de dezembro, que é o culto de ceia do Senhor, Deus falou para mim: você vai fazer um ato profético com a minha igreja. Muitos de nós não estamos vivendo plenitude com o nosso casamento, plenitude na nossa vida financeira, Sônia, não estamos vendo plenitude no nosso ministério, na nossa vida espiritual. Por quê? Porque existem coisas que não foram convertidas, que não foram mudadas. Quem está me entendendo, diga amém. Você está comigo aqui? Existem coisas que nós não mudamos, que nós não deixamos, são bagagens que nós estamos carregando. E no primeiro domingo de dezembro nós vamos trabalhar um processo, onde nós vamos chegar no primeiro domingo de dezembro e nós vamos deixar essas bagagens, nós vamos deixar esses pecados, nós vamos deixar coisas que talvez a nossa família vem carregando sobre nós, tem sido um peso. Nós vamos fazer o que em Neemias capítulo 8 e capítulo 9 o povo de Israel fez, um dia do arrependimento, onde nós vamos confessar os nossos pecados e os pecados da nossa família, e nós vamos apresentar tudo disso diante do Senhor, clamando pela misericórdia dEle. Quem já ouviu falar de Yom Kippur aqui? O Yom Kippur é algo que a cultura judaica, eu não gosto de judaizar a igreja e não vou, mas exatamente este conceito de Yom Kippur. Até hoje o judeu, para um dia no ano, que é agora em novembro, não sei se já foi inclusive, já foi, né? Já foi, está lá o Ed. Agora em novembro, ele para um dia no ano, ele fecha seus negócios, suas empresas, e aquele dia é o dia de confissão de pecados, de toda a família, de tudo que eles viveram naquele período. A minha pergunta é: e nós? O quanto nós arrependemos dos nossos pecados ou confessamos? Muitos de nós não queremos, Alisson, nem ser confrontado do nosso pecado para não precisar deixar. Olha para mim, deixa eu dizer algo, amados, com muito amor e carinho, coloque amor nas minhas palavras. Mabel, nós não vamos viver a plenitude de Deus sem viver o processo do converter, do transformar, do deixar, do decidir. Quem está me entendendo, diga amém. Nós não vamos.
Talvez tem pessoas, Will, que estão patinando, e a pergunta é, Sibeli, por que as coisas não acontecem na minha vida? Eu vou até um certo lugar e eu volto, eu vou até uma certa parte e eu volto, por que as coisas não vão? Porque nós não aprendemos a viver este processo de mudança, de decisão, de dizer, eu não quero mais. Nós fomos, infelizmente, Rude, ensinados em uma teoria e uma teologia de graça, onde a gente diz assim, não, eu cheiro uma carreira de cocaína aqui, mas Deus me perdoa ali. Eu bebo uma carraspana de uísque aqui, de cachaça aqui, mas depois Deus me perdoa ali. Eu vivo uma noite de imoralidade, de pornografia, mas daqui a pouco ali Deus me perdoa. Para, gente, nós precisamos parar com isso, porque as coisas vão continuar travando. E o problema é que talvez os pecados dos nossos pais nos travaram e os nossos estão travando os nossos filhos. Enquanto nós não aprendemos a viver um processo de mudança, não vai acontecer. Eu quero desafiar você a vir todos os dias dessa série de mensagens para você permitir o Espírito Santo gerar esse quebrantamento, essa mudança. Nós precisamos, David, permitir que o Espírito Santo venha despertar em nós uma repúdia ao pecado. Onde a gente pensar em pecar, a nossa alma fica angustiada. Queremos viver uma vida de restituição? Sim, então temos que viver uma vida de conversão. Queremos entrar na terra prometida? Sim, temos que viver o processo do deserto dos 40 anos. Queremos viver o dia de Pentecostes, do Espírito Santo ser derramado, como Joel promete? Sim, então nós temos que viver o processo da crucificação, do Calvário. Amados, quem eram os discípulos antes da cruz de Cristo? Vocês lembram quem eram? Políticos, invejosos, agressivos. Jesus passou por uma cidade que não foi muito confortável com ele. O que João, conhecido biblicamente como o profeta do amor, como o apóstolo do amor, o que ele falou? Manda fogo nessa cidade, Senhor. Jesus chamou ele de filho do trovão. Quem está lembrando da passagem, diga amém. Quando Jesus foi preso, o que Pedro fez? Fala comigo. Cortou a orelha de Malcom. Nós estamos falando de caras que andaram com Jesus 3 anos, vendo ele pregar amor. Mas um pede para ele mandar fogo na cidade, o outro está cortando a orelha do soldado. Eu pergunto para você, esses caras estavam preparados para ser quem Jesus chamou eles para serem? Eles tinham que viver o processo. Depois do Calvário, todo mundo sumiu, todo mundo fugiu. 50 dias levou, 40 dias Jesus na terra, chamando e mostrando para eles, e 10 dias de oração no cenáculo. Então o Espírito Santo é derramado. Queremos viver o Espírito Santo, sim ou não? Mas temos que entender, esses 10 dias foram 10 dias de arrependimento, foram 10 dias de quebrantamento, foram 10 dias de mudança de mentalidade. 50 dias antes, Pedro estava cortando a orelha de Malcom, 50 dias depois, ele estava fazendo uma pregação, 3.000 pessoas se convertendo. Porque ele entendeu o processo. O problema é que nós queremos o resultado e não queremos viver o processo do arrependimento. O processo da mudança, arrependimento não é tristeza. Não é remorso. Pedro negou Jesus, Judas traiu Jesus. Na minha avaliação, o que os dois fizeram tem o mesmo peso. Quem entende? Diga amém. Pedro se transforma no principal apóstolo da igreja primitiva e Judas comete o suicídio. Os dois ficaram tristes pelo pecado, sim ou não? Se ficaram tristes, tiveram convicção do pecado, sim ou não? Os dois confessaram seus pecados, sim ou não? Sim, Judas ele confessou. Ele volta lá para os fariseus. Tá chato o negócio, gente? Não, é a máscara mesmo que atrapalha? Judas ele fica tão triste, né? Ele tem tanta convicção do seu pecado, que a Bíblia diz que ele pega aquelas 30 moedas, que era o valor de um cordeiro, o valor de um escravo, perdão. Esse foi o valor que ele negou ao seu mestre, o Filho de Deus. Ele pegou essas 30 moedas e foi devolver para os fariseus. Falou, não, eu não quero. Os caras falaram, nós também não, é dinheiro de sangue. Você vendeu. Então ele lança as moedas neles, ele joga mesmo aquele pacote de moedas, aquele pacote bate na parede, estoura, aquelas moedas caem no chão. Ninguém vai buscar aquelas moedas. Falou, não, nós não podemos ficar com essas moedas porque alguém foi vendido. O sangue foi derramado, nós não queremos isso sobre nós. Então juntaram aquelas moedas e compraram um terreno e fizeram um cemitério. Então quando ele lançou aquelas moedas, ele estava confessando que ele se arrependia, sim ou não? Sim ou não? E ele virou um dos apóstolos da igreja primitiva? Porque ele não viveu a terceira fase. A primeira fase do arrependimento é a fase da convicção do pecado.
Não, eu sei que eu pequei. Nem todos têm convicção do pecado, Wagner. Nós vivemos um tempo onde as pessoas elas não querem ser confrontadas dos seus pecados. Elas levantam e vão embora, elas ficam desconfortáveis. Quando começa a falar de pecado, elas pegam seus celulares e vão olhar seu Instagram. Acontece isso hoje, é comum. É natural isso. Ele não quer, principalmente se é aquele pecado que está encalacrado, que ele não quer largar. Depois que ele tem a convicção do pecado, ele vai para a segunda fase. Qual que é a segunda fase? É a confissão do pecado. Agora, porque ele tem convicção e ele confessou, ele arrependeu? Não. É só a segunda fase. Confessar é importante? Fundamental. É tudo? Não. Eu confesso o pecado. Não é só confessar para Deus, porque é muito fácil o cara trair a mulher e confessar para Deus. É fácil demais, não é, gente? Fala a verdade, é fácil, não é? O cara trai a mulher dele com outra mulher e ele fala só para Deus. E a bobinha, coitada, continua sendo enganada. Não existe isso, gente. Confissão de pecado é confissão de pecado. Foi o que Judas fez, ele caminhou certamente. Ele errou lá com os fariseus, ele foi consertar lá com os fariseus. Eu não quero esse dinheiro, quero devolver, eu quero mudar. Só não teve condição de viver a terceira fase, que eu vou chegar daqui a pouco. É muito fácil confessar para Deus. Tem pessoas assim, eu vou levar isso para o túmulo, vai levar para o túmulo e para o inferno alguns deles. Nossa, peguei pesado agora. Mas sério, enquanto a gente não tem que entender que a confissão ela tem que ser completa. E a última fase do arrependimento, pastor, qual é? É quando você deixa. Não é deixar e falar, eu queria tanto, mas eu não posso. Não, é quando você fala, eu não quero. É diferente. Tem gente que o cara deixa a pornografia, mas ele fica, ai meu Deus do céu, que vontade. Que vontade, você não teve mudança. É quando você olha e fala, eu não quero isso na minha vida, eu não quero mais essa desgraça, eu não quero mais mentir, eu não quero mais enganar, eu não quero mais negócios errados, eu não quero mais nada que venha comprometer a minha integridade. Quem está entendendo, diga amém. Essa é a última fase do arrependimento e é isso que nós precisamos entender. É a nossa família viver um processo pleno de arrependimento e de mudança. É a nossa casa, ela ser transformada. É nós mudarmos a forma que nós conversamos com os nossos filhos, a forma que nós tratamos a nossa esposa, a forma que nós tratamos o dinheiro, a forma que nós tratamos as pessoas, a forma que nós olhamos as coisas. É quando nós deixamos o Espírito Santo gerar essa metanoia, essa renovação de mentalidade. Amém, queridos? Não é fazer porque por muito tempo quem veio de Assembleia de Deus comigo sabe como é. Por muito tempo nós fomos ensinados que nós não podíamos viver o pecado, mas a gente ficava namorando com o pecado de longe. Mas não posso chegar, só aqui. E aí o cara caía, porque ele não entendia o processo, ele achava que ele converteu. Na hora que ele converteu, ele tinha que colocar um terno vinho, uma camisa amarela, uma Bíblia grande debaixo do braço, é ou não é? Um sapato social, agora ele tinha que falar a paz do Senhor para todo mundo, e quem não era crente ele não olhava mais na cara, mas ele não deixou o pecado continuava dentro dele, ele continuava desejando isso. Não, de arrependimento é quando você tem convicção, é quando você tem confissão, mas principalmente, aqui que é o processo, quando você tem uma decisão, eu vou mudar, mudança, eu vou ser diferente. E como que o povo de Israel vivia esse processo? É o que lemos aqui em Joel capítulo 2, verso 12. Ele falou, para de rasgar a roupa, rasga o coração. Ele falou, você só vai converter, só vai mudar com jejum, oração. E é isso que no primeiro domingo de dezembro, no culto da manhã e da noite, nós vamos fazer. Nós vamos fazer um dia do arrependimento. Eu não vou dar nome de Yom Kippur, porque eu não vou judaizar a igreja. Nós não somos judeus, não adianta querer judaizar. Nós somos judeus. Quem está me entendendo, diga amém. Ah, pastor, a igreja que eu vim fazia. Deus abençoe eles. Eles são judeus? Não. Então não adianta eu fazer festa judaica se eu não sou judeu. Eu tenho que viver o princípio. E eu vou ver o princípio do Yom Kippur. Quem está me entendendo, diga amém. Então no primeiro domingo eu vou esperar você aqui. Você vai vir num processo de arrependimento. Quando você vai se arrepender, você tem que entender que são 3 fases e eu encerro aqui. Esse arrepender, ele vai ter 3 fases. A primeira fase do arrependimento, Sebastião, é a humilhação. Se humilhar. Não existe, Leila, nenhum processo na Bíblia sobre arrependimento que eles não viveram o processo da humilhação. Abra a tua Bíblia comigo em Tiago capítulo 4, verso 6.
Tiago 4,6. Todavia, Ele nos outorga graça ainda maior. Na minha versão diz, Ele ainda nos dá mais graça, maior graça. Portanto, diz. Quem está dizendo aqui é Deus, né? Portanto, diz. Deus, ou Jesus aqui, né? Deus resiste os e dá graça aos. Quando eu não quero viver o processo da humilhação, eu não vivo o processo da graça. Quando eu não estou disposto a viver o processo do descer. Josué capítulo 3, diz que quando o povo de Israel viveu 40 e poucos anos no deserto, eles chegaram frente ao Jordão, eles ainda tiveram que descer, um processo de 50 quilômetros de descida. O rio Jordão fica 400 metros do nível do mar, exatamente, obrigado Willo, abaixo do nível do mar. Quem está comigo, diga amém. É um processo de humilhação. Ninguém vive um processo de arrependimento sem estar disposto a viver humilhação. Sabe o que é um cara depois de 30 anos ter que ligar para a mãe e falar assim, eu roubei meu pai e eu vou restituir você? Ah, mas mãe é fácil, perdoa. Sabe o que é o cara ter que chamar a esposa e dizer assim, eu te traí? Sabe o que é você procurar o patrão e falar para ele, eu te roubei? Sabe o que é o processo de chamar seus filhos e dizer, eu traí sua mãe, eu traí seu pai? Isso é humilhação. Nós não queremos. Nós queremos esse evangelho da alma. Deus, ele saiu do lugar e entrou a alma. E as pessoas, elas querem isso, elas não querem ter convicção de pecado. Por quê? Porque tem que passar pela humilhação. O problema é que só existem dois caminhos, o caminho da graça ou o caminho da rejeição. Ele diz assim, Deus, ele rejeita, ele resiste os... Quando eu não quero me humilhar, Débora, eu vou ser soberbo. E se eu sou soberbo, eu estou longe de Deus. O que é Deus resistir? Sabe o que é resistir? Alguém já foi resistido por alguém aqui? Já foi resistido por alguém? Seja sincero. Rejeitado? Já foi rejeitado? Pois a Bíblia diz que Deus resiste. Ele resiste. Não, Deus é graça, Ele é graça, mas Ele resiste. Deus é amor, Ele é amor, mas Ele resiste. Quem Ele resiste? O que não se humilha. Quem não se humilha. Não, pastor, eu não vou fazer esse negócio dessa série, não, muito menos vou vir no culto de ceia, eu não estou afim de viver esse processo de arrependimento. Eu não preciso, eu sou pleno, vai para o inferno sendo pleno. Porque Deus resiste, meu irmão, imagina o cara está chegando no céu, a trombeta pode tocar, o anjo pode levar, mas quando estiver chegando, Deus olha e fala, opa, você não. Sou eu que estou dizendo? Não, é a Bíblia que está dizendo. Sim ou não? Deus resiste o soberbo. O cara que não se humilha, o cara que não se arrepende, o cara que não confessa, que não tem convicção, que não confessa, que não deixa, que não coloca a cara no pó. Por isso que Joel, capítulo 2, verso 12, ele diz assim, para de rasgar a roupa, fazer cara de quem está arrependido e rasga o coração. Ele falou com jejum, oração, por quê? Porque é com Deus que nós vamos ter convicção disso. É em Deus. Esse é o processo da humilhação, por isso que no dia, você não lembra, dia 6 de dezembro, né? Primeiro domingo, dia 6 de dezembro, amados, a mulherada vai pirar, a pastora já falou para mim, sério que você vai fazer isso com a igreja? Eu falei, eu não, é Deus, a noiva é dele, não é minha? Ninguém, irmão, vai vir bonitinho não, irmã, tudo sem cílios, quer ver o terror dessa mulherada? Ela sair de casa sem cílio, nunca mais, é ou não é? Elas vão vir de burca naquele dia, sem maquiagem. Eu falei para a Anne, sem escova. Ela falou, não, escova não, para com isso. Isso é legalismo e religiosidade. Pode tomar banho, banho pode. Banho pode. É dia de humilhação. Cara lavada, é assim que o povo de Israel aparecia. Presta atenção lá no livro de Levíticos, livro de Neemias, livro de 2 Crônicas, capítulo 20. O que eles faziam? As mulheres tiravam seus adornos, suas maquiagens. Os homens, sua vaidade. Meu irmão, olha aqui essa barba branca. Quantos vocês me viram de barba branca aqui? Todo mundo já achava que eu era piazinho ainda, né? Pintava o cabelo toda semana. Deus falou para mim, você não vai pintar o cabelo. Eu falei, não, Deus, para com isso, Jesus. O Senhor quer meu coração, não meu cabelo. Ele falou, mas eu quero a tua vaidade. Eu falei, ok, Deus, o cabelo eu não pinto. Ainda quer, nossa, a Odete agora veio. Quem não obedecer quebra um princípio.
Deus falou para mim, você não vai fazer a barba, porque tinha uma coisa que eu não deixava, era a barba, e se deixasse eu pintava. Pintava a barba mesmo, na cara dura, meu irmão, não tinha vergonha não de falar. Aliás, tinha vergonha, mas fazia. Deus falou, você vai pintar, vai deixar a barba. Eu falei, tomara que Deus não peça para eu raspar a cabeça, porque se raspar não cresce mais. Humilhação. Humilhação. Se humilhar. Deus determinou as roupas que eu não devo usar nesse período. Arrependimento é isso, meu irmão. É quando você se humilha, quando você se prostra. Hoje eu peguei o paletó para vestir, Deus falou, esse não. Eu falei, mas faz tanto tempo que eu não uso um blazerzinho, eu gosto tanto. Ele falou, não. Não vai. Isso é a gente começar a entender o processo. É isso que faz o processo de arrependimento? Não, mas é o primeiro passo. Quem está me entendendo, diga amém. Nos humilhar. Por favor, venha nesse dia. Esse dia pode mudar, por isso que o nome da série é O Segredo da Vida. O segredo da vida é quando nós aprendemos nos quebrantar diante do Senhor. Os humilhados serão, mas os exaltados serão. É isso que nós vamos vir. Nós vamos lavar a cara, colocar a roupa mais simples que a gente tem. A mulherada vai tirar o cílio, a maquiagem, os homens vão tirar a vaidade. E nós vamos entrar aqui para nos prostrar diante dEle. E vai ser um culto onde eu tenho certeza absoluta que você nunca fez um culto para Deus como nós vamos fazer nesse dia. Amém, queridos? Para a gente poder encerrar. Depois do processo da humilhação, nós vamos para onde? Depois que nós vivemos o processo de humilhação, nós vamos receber graça. Para receber graça é quando nos aproximamos de Deus. Então, quando nós vamos viver o arrependimento, a primeira etapa do arrependimento é a humilhação, a segunda etapa do arrependimento é nos achegarmos a Deus. É quando a gente achega a Deus, Sirlei, que Deus nos convence dos nossos pecados. Se você deixa de ler a Bíblia, se você deixa de vir para a igreja, se você deixa de ouvir a mensagem, a palavra pregada, você não tem convicção no pecado. Fique 2 meses sem vir para a igreja, 2 meses sem ler a Bíblia, 2 meses sem ser ministrado para você ver como é que você vai ficar. Amados, nesse início da pandemia de março e abril que fecharam as igrejas, eu cansei de aconselhar a gente que cometeu adultério nesse período. Cansei. O cara perdeu convicção de pecado. O cara perdeu o medo do pecado. Ele perdeu o Espírito Santo convencendo ele. Porque quando você está com Deus o tempo todo, Jô, quando a gente está com Deus, quando a gente está sendo ministrado, a palavra está falando no nosso coração, a gente tem a oportunidade, a gente tem a tentação, mas a gente olha e fala, não, isso vai me arrebentar. Mas quando você está longe de Deus, você se arrebenta. Por isso que em Josué capítulo 3, a Bíblia diz que depois que eles desceram até o Jordão, o processo de descer, de humilhação, Josué passou perante o povo e falou, quando vocês virem a arca, sigam a arca. Por quê? Porque quem nos leva ao processo de uma vida plena é Deus. Amém, queridos? Só que não tem como você ter Deus se você não vê Deus, se você não anda com Ele, se você não caminha com Ele. Nós vivemos, Alberto, um tempo onde a igreja quer viver uma igreja não praticante. Chegamos a ter o cúmulo de gente vir para a igreja só no dia da ceia. Isso é uma vida de católico, convertido ao evangélico. Quem está me entendendo, diga amém. O que você encontra de católico e diz, não, eu sou católico, mas não sou praticante, então não é. Não é, nós não somos. Quanto mais exposto à palavra eu sou, Tiago capítulo 1, verso 25, mais a minha alma vai sendo salva, a minha mente vai sendo transformada. O que é arrependimento? É metanoia, mudança de mente. É a palavra que gera essa mudança. E agora quem quer que você fique em casa? É o inferno, meu irmão. O diabo quer que você não venha para a igreja, o diabo quer que você não leia a Bíblia, o diabo quer que você não tenha devocional, o diabo quer que você não seja ministrado, porque quanto menos exposição à palavra de Deus você tiver, mais dificuldade você vai ter de ter convicção do seu pecado. Você acha que o diabo tem medo de gente que tem nome de crente? Não tem. Sabe quem que incomoda o inferno? Quem vive a palavra, quem segue a arca. Quem está me entendendo, diga amém. Sigam a arca. Fica numa distância de 900 metros. O Will falou isso sexta-feira, a gente estava tendo uma reunião, eu comentei sobre isso. Ele falou assim, é para o cara não viver aquele afoito. Porque às vezes o cara quer viver muito afoito, mas não vive o processo. Ele falou, segue a distância, a presença. Eu tenho que estar aqui, gente. Eu não sei se os próximos dias vão diminuir as contaminações ou vão aumentar. Eu não sei como é que vai ser.
Eu não sei se eles vão restringir mais, estamos orando para que diminua, para que não venha a ter restrição. Mas independente do que acontecer, não deixe de vir para cá. Não deixe de ser ministrado. Eu tirei o culto online, gente, por quê? Porque as pessoas estavam trocando o culto presencial pelo online. Quarta-feira eu fiz o culto online porque eu não tinha como vir para a igreja, eu fiquei lá, mas não é a mesma coisa, meu irmão. Você está assistindo o culto e o menino está batendo a mão. Está fazendo o culto, o outro está indo na cozinha, abrindo a porta, puxando a cadeira. Uma hora eu falei, para galera, vamos assistir o culto. Não tem como. Não tem como. Aqui, meu irmão, você não deixa de ir para o mercado, você não deixa de trabalhar, você não deixa de fazer um monte de coisa, mas para a igreja o povo deixa. Sabe por quê? Porque infelizmente para muitos não é importante. Siga a arca, é a presença. Quem está sendo ministrado nesta manhã, levanta a sua mão e dá uma glória a Deus. Está sendo? Se você não viesse, você perderia o que Deus está ministrando no seu coração. O confronto é necessário para que a gente tenha mudança. E a última parte, e a gente encerra aqui. Primeira fase do arrependimento, humilhação. Segunda fase, seguir Deus, seguir a arca, seguir a direção. Ouvir Deus, se prostrar a Ele, depender dEle, se relacionar com Ele, ouvir a voz dEle. Essa caminhada constante com Deus. Levantar a arca, todos os dias eles levantavam a arca quando eles iam caminhar. Todos os dias, estou me relacionando com Deus. A arca representa Jesus, o próprio Deus dando direção para o povo. E a terceira etapa é a etapa da santificação. O que é a santificação? Santificação para o judeu era um processo de purificação, de limpeza. É limpeza mesmo. Colocar para fora o que não prestava. Agora preste atenção numa coisa, Ivo. Deus não chama o povo para arrepender antes de levar o povo até o caminho do Jordão, que é descer a humilhação. Quem está me entendendo, diga amém. Porque eu e você nunca vamos viver o processo de arrancar da nossa vida o que não presta, sem primeiro viver o processo da humilhação. Se você pegar Josué capítulo 3, eu vou mudar o texto bíblico à noite hoje, porque é Josué 3, não tem como fugir. Se você pegar o Josué 3, ele dá exatamente este processo do arrependimento. Primeiro vai até o Jordão, desce, humilha. Depois, segue a arca. Depois, Josué vem no capítulo 5 e diz, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará grandes coisas no meio de vós. Ele está dizendo assim, gente, vamos lavar roupa, tomar banho. Vamos limpar a tenda, tirar o resto de comida dos alforjes, jogar a sujeira fora, porque vocês vão entrar na terra da promessa. Dá uma glória a Deus aí, meu irmão. Mas para chegar lá, você tem que viver o processo. Só que tem muitas vezes a gente quer deixar o pecado sem se humilhar. Quer deixar o pecado, mas não quer ouvir Deus, não quer seguir a arca. Não vai acontecer. É o processo. A santificação ela é a última fase. É quando eu começo, David, a colocar todo o meu pecado para fora. É quando eu começo a reconhecer e dizer, Deus, isso daqui não me pertence. É quando eu decido viver mudança, eu quero viver mudança. Eu quero viver transformação. Eu não sei o que eu seria hoje, gente, se há quase 20 anos atrás Deus não tivesse alcançado o meu coração e me levado a viver esse processo de arrependimento, de mudança de mentalidade. Eu não sei onde eu estava. Eu não sei quem eu seria, eu não sei o que teria da minha casa, da minha família. Com certeza eu não teria casado, com certeza eu não teria os filhos lindos que eu tenho, com certeza eu não estaria vivendo o altar. Eu não sei onde é que eu estava, não sei se eu estava nas drogas, não sei se eu estava vivo, eu não sei se eu estava na prostituição, não sei que desgraça que ia ser. Não sei. Mas um dia, Deus me levou a esse processo. Amém, queridos? Vamos colocar de pé.